Olá, olá! What's up, dude? É um prazer estar novamente aqui no Brasil para mais uma edição random do nosso programa, gravado diretamente dos estúdios do Mr. Barrett, precisamente localizado na cidade de Curitiba. Pois é, como alguns ficaram sabendo, estive passando um tempo no Uruguai, mas já estou de volta. E como não poderia ser diferente, o Garrafas de hoje abordará alguns temas aleatórios que permearam alguns noticiários ou que de certa forma possuem alguma relevância em nossas vidas. Falaremos um pouco mais sobre o Uruguai, suas diferenças com o Brasil e por que tem muito brasileiro migrando para lá. Além disso, falaremos da morte do líder militar iraniano, da volta da censura nesse país e também de alguns filmes que vimos recentemente. Prepare os cintos e venha com a gente para mais uma viagem randômica ao redor desse planeta prestes a explodir. Actually, I've been very unlucky. No, don't do that. It was much more joyful because I had a drink there and a cigar and the radio. I'm the dude, man. So there was a lot of fear there, I have to admit. You got the wrong guy. I'm the dude. There and a cigar and the radio. It was a better job. Nobody calls me Lebowski. Seja novamente bem-vindo a mais um Garrafas Separadas, edição random, né? Aquela edição que, se você já viu as outras duas, né, já sabe como funciona. A gente acaba falando aleatoriamente de assuntos aí que permearam as notícias ou as nossas vidas, né, em particular. Né? Como eu já falei na introdução, eu fiquei um tempo no Uruguai aí, tô de volta, e um abraço a todos aí. E aí, então, aí é isso. O Uruguai é um país maravilhoso, eu recomendo para todo mundo que esteja pensando em ir para lá, né? Você já foi para lá, não? Não. Você foi pra Argentina? Eu fui pra Argentina, eu fiquei alguns... Eu fiquei mais de um ano na Argentina. Né? Eu morei lá em Buenos Aires, não saí de Buenos Aires. Na verdade, o Uruguai, essa foi acho que, sei lá, a quarta ou quinta vez que eu fui para lá. E tiveram algumas vezes que eu fiquei muito pouco, eu tava só passando, tava voltando da Argentina e passei por lá, e às vezes fiquei 1 ou 2 noites lá e segui viagem, né? Mas a minha primeira viagem foi uns 10 anos atrás, mais ou menos, para Montevidéu, que eu fiquei uma semana. Gostei muito. Montevidéu é uma cidade, é uma capital, mas é uma cidade bem tranquila, assim, não tem um trânsito caótico. Meio provinciano, assim. Também mas é mais assim, tipo, não tem tanta gente na rua. E a violência lá, diz que... Muito tranquilo. Né? Muito difícil. Mas eu soube que o Pepe, ele proibiu aqueles programas, tipo do Datena e tal, lá. Né? Não sei disso. Eu fiquei sabendo disso. O meu amigo lá, o Casanova, um abraço pra ele. Ele falou que Marquinhos? No Uruguai existem só 2 canais de TV, né? E eu acho que um é estatal e o outro é particular. Privado. Mas assim, não chega nem perto de uma Globo aqui no Brasil ou de qualquer grande. Mas é que na verdade eu acho que eles assistem muito a TV argentina lá, né? Porque também. Lá eles ouvem rádio, TV, também. Eles são bastante influenciados. Não, hoje em dia e a Argentina tem uns 5, 6 canais, eu acho. Mas hoje em dia as pessoas têm muito TV a cabo. O que separa Montevideo de Buenos Aires é o Rio La Plata. Ele é um braço do mar, que é o Rio La Plata, que separa Montevideo de Buenos Aires. Se você E o que separa o Brasil do Uruguai não é nada, na verdade. É tipo uma rua que eles decidiram falar assim, ó, daqui pra lá é Brasil. Sim, não, mas eu digo lá que Uruguai. eles, por isso que eu digo, é muito próximo, né, as duas capitais. Bom, o Uruguai tem a história, né, que o Uruguai fazia parte do Brasil e se você for ver, tem muito a ver a cultura uruguaia com a cultura do gaúcho. Sim, mas ali é a região, os gaúchos que eles chamam lá, né, e tal. Mas também ali é parte da Argentina que também é como se fosse uma etnia. Os gaúchos, né? Os gaúchos. É uma etnia com costumes, né? É o cowboy brasileiro. Inclusive tem um filme do 007 que o James Bond vem pro Brasil, ele coloca um figurino lá de gaúcho e tal, de gaúcho, né, e tal, pra, sei lá, combater o crime lá, o caralho. Mas é bem interessante, eu vou colocar aí pra vocês aí, talvez uma cena do filme, assim, do 007 aqui no Brasil. Mas enfim, aí o Uruguai, essa última vez agora que eu fiquei quase 40 dias lá,
E eu pude explorar mais o litoral ali, especialmente a região de Punta da Leste ali, né? Porque que é uma região, uma praia muito, muito famosa, super Isso turística. que é muito caro lá, né? Também. É uma cidade bem turística, mas eu esperava muito mais turismo, assim, não tem tanta, não é que nem as praias do Nordeste, no Brasil, ou alguns outros lugares aí que a gente está acostumado a ver por aí. Então, mas sim. Mas é por isso que eu acho que tem pouca gente, porque é muito caro e as pessoas que vão lá gostam disso. Não tem aquela farofagem toda, daí eles sabem que é um reduto ali só pra gente que tem grana. Não, mas assim, cara, você vê lá muito... É como o Balneário Camboriú. Balneário Balneário Camboriú, só que é muito menor. Ele é a prova de pobre. Sim. Sim. Mas pra você ter uma ideia, em Balneário, você, na hora da praia, você vê aquela coisa horrível, que é um monte de prédio super alto, bem na frente do mar, né? E lá no Uruguai não, lá tem poucos prédios altos, assim, né? E daí, só que assim, tem prédios super luxuosos e você não vê ninguém morando ali, sabe? Aí eu não sei, é gente que tem muita grana, compra e fica lá uma semana por ano. Mas é que tá, cara, gente que tem grana, você não fica. Você vê gente rica pra caralho? Porra, eu vejo de vez em quando umas Ferraris por aí. Já vi também. Já vi lá no Uruguai uns Porsche, isso, umas Ferraris. Aqui em Curitiba tem uma galera. Tem um cara lá no centro, que eu até vou colocar uma foto aí, que todo mundo deve saber ali, que fica sempre na 15 ali no sábado, que é um cara que tem um Camaro ouro. Já viu esse cara? Não. Bom, enfim, na Feira do Largo da Ordem, ali onde tem nos carros antigos? Não, ele vai, mas ele é um cara ali que dá pra ver que o cara tem aquele cara que ele gastou todo o dinheiro que ele tinha na vida dele naquele carro pra aparecer, dá pra ver que ele não é rico. Então as pessoas, você vê que o cara tem aquilo tudo, mas você vê que o cara não é rico exatamente. Ele é, tudo bem, é sossegado. Agora, aqueles caras ricos, assim, que tem grana. Não, esse cara aí é o minimalista, na verdade. Esse cara é o minimalista. Porque esses minimalista caras é isso. Não aparecem. Esses caras, eles não aparecem simplesmente. Eles não transitam nos meios comuns, como a gente comum transita. Eles transitam em carros blindados. Sei lá, não vai no meio de pobres, entendendo? Tipo assim, os caras sabem assim, ó. Onde é que a gente vai passar as férias? Vamos lá em tal lugar. Tem pobre lá? Não tem, então vamos. Mas assim, no Uruguai, daí no Uruguai tem, por exemplo, tem Punta del Diablo, que já é um pouco mais hippie, mais de boa assim, né? Não é tão caro também. Só que lá, por exemplo, na praia, vendedor ambulante, tem bem poucos, e eles não podem vender bebida alcoólica. Porque é pobre, de jeito nenhum. E podem vender só suco, roupa, nada de álcool, sorvete, é isso daí só. E daí você vê bastante família, você não vê aquela galera, aquela farofagem, ou galera com som alto, coisa assim. Você vê muita gente lendo, isso chama atenção, porque no Brasil você não vê ninguém lendo na praia. Né? Lá você vê... Eu quando vou pra praia, eu não consigo ler, desculpa. Não, tudo bem. Eu gosto de ler, praia é um lugar que eu gosto de ler. Você sabe que é minoria, né? Que não é você não vê tanta gente do teu lado lendo também. E daí tem a questão que o Uruguai, eu conversei com um cara, um amigo do Casanova lá que trabalhava no turismo, ele tinha duas vans que ele levava a galera para uns passeios aí, e ele me falou que há 2 anos atrás, a maioria dos clientes dele eram argentinos, eram mulheres lindas argentinas. E agora são mulheres lindas brasileiras. Por quê? Mudou, assim, porque o brasileiro descobriu o Punta del Este e tá indo pra lá pra caralho. Porque o brasileiro, não é que o brasileiro descobriu, desculpe, eu vou, né? O brasileiro não descobriu o Punta del Este, o brasileiro sempre soube o Punta del Este. O problema é que o dólar tá tão alto que os caras não tem mais dinheiro pra ir pra Miami. Essa galera aí que pediu, né? Essa galera tá se fudendo. Daí, claro que vai aumentar lá a galera que vai aqui pro Uruguai, porque é muito mais barato, né, meu querido? Você não vai precisar de tantos dólares assim para poder fazer uma viagem. Bem, outro tema que todo mundo fala muito quando o assunto é Uruguai, né, é maconha, né, que foi legalizada lá já faz alguns anos, desde a época do Pepe Mujica, e ela é vendida, ela é o único país, assim, porque tem vários países que legalizaram para uso recreacional, inclusive, não só medicinal, porém é o único país que é vendido mesmo em farmácias. Né? E você não comprou lá? Não, então, porque na verdade lá eles só vendem para uruguaios ou pessoas com residência permanente. Né? Então, eu assim, tive a oportunidade de conhecer até quero mandar um abraço pro pessoal do hostel THC, né? Lá em Punta del Este. Por que THC? Me explica, eu não entendi, cara. É que eram três amigos. O Tião... Tiago, Henrique e Carlos. Carlinhos. E aí... Mas enfim, eles são um grupo de brasileiros, né, muito inteligentes. Eles fizeram uma marca
relacionada a cannabis já no Brasil. Sim. No Instagram estão com mais de, 300 mil seguidores. Sim. E aí resolveram investir e comprar um hostel que já tinha esse nome, THC, lá em Porto do Leste. Né? Então é um grupo de brasileiros que tem esse hostel lá. Né? Eles têm uma lojinha que eles vendem os produtos deles, as camisetas, vendem pela internet também. Sim. Né? E lá você pede uma pizza, daí o garçom fala assim... Mas... Com ou sem marihuana? Quase isso, ele fala assim, você aceita azeite canábico ou normal? Canábico, por favor, pra mim, né? Então o que você prefere? Eu prefiro, eu acho que o canábico. Eu Eu gosto não- de vivenciar as experiências. Se eu tiver nesse momento, eu vou pedir o canábicos porque eu nunca provei, na Sim, verdade, né? exatamente, Mas, no momento o meu azeite é o normal, tá? Mas falam que o óleo, ele não deixa você tão louco na cabeça, é mais uma questão corporal. E você começa a se sentir meio mole, assim, meio, sei lá, relaxado demais. A parte corpórea, né? Mas enfim, e aí é isso, né? Então pra você plantar ou comprar na farmácia, você tem, ou participar de um clube canábico, que esses brasileiros, como a maioria deles já tem residência permanente, Sim. eles querem fundar o primeiro clube canábico voltado para brasileiros imigrantes. Tipo assim, um refúgio pra galera. Eu falei pra eles, é uma Tipo, boa por exemplo, ideia. galera que chega lá, que não pode comprar nem nada. Não é isso. Eles Não? não podem, eles não podem vender para um brasileiro. Não vender, mas assim, sei lá, Você propiciar você pode dar de presente para as pessoas. tipo assim, não, venha no meu rosto e tal, e junte, sei lá, vai lá juntar lixo na praia e ganha baseado. Mas e aí assim, eu tive a oportunidade de ir na Expo Cannabis, que foi em Montevidéu, né, que já é a 5ª edição, se eu não me engano. E assim, fui um dia, né, e foi um evento também bem bacana, né, que você tem ali, nossa, muita coisa interessante pra ver. Mas assim, Tipo, aí rola as excursões. Tipo que tipos de cannabis, Sim, produtos pra você e tal, o que exatamente? Não, você ganha também, você participa de qualquer coisinha, você tira uma foto lá na frente do stand e posta no Instagram e você ganha uma seda. Sabe? Daí você ganha não sei o que, você gira uma roleta lá, daí você ganha uma Você seda. viu algum equipamento lá diferente que você tenha visto, que você tenha julgado? Nossa, eu nunca vi gente fumar maconha com esse troço e tal. Né? Não um bong normal, mas alguma coisa assim. Não, hoje em dia é bem comum os eletrônicos, né? Aqueles que são vaporizadores, que você coloca, que não sai cheiro, não sai fumaça. Eu vi um que parece um bongzinho pequenininho, que parecia um cigarro assim, sabe? Que o cara, tipo um cachimbinho assim, tal, que o cara colocava, era um bong, mini bong pequenininho assim. Eu vi isso na internet, né? Daí eu nunca mais vi. Você não viu nada parecido? Uma coisa revolucionária? Não, mas assim, lá então rolam várias excursões canábicas de brasileiros que vão pra lá ficar 5 dias ou 3 dias, sei lá. Excursões canábicas. Porque eles vão pra Expo, entendeu? Ficam no THC. Mas enfim, a gente não vai estender muito esse assunto, até porque a gente quer fazer um programa só sobre isso. Por que não? Tá. Sobre a maconha e seus... É verdade. Todas as... Eu tinha esquecido do que a gente ia falar hoje. Pois é, então. Mas enfim, os assuntos de hoje que eu lembro, né, agora mudando, girando a roleta de novo, assim, os assuntos randômicos, tem a morte do iraniano lá, né? Do assassinato. General. A morte, você foi... O assassinato. Eufemismo, né? Dizer que foi a morte. Ele foi um assassinato. Executado pelo governo americano. Não, ele foi executado pelo Trump. Diretamente. Exatamente. Deu eu vou matar aquele cara. Que nem quando fizeram Sabe por com que Bin eu Laden, vou matar fizeram aquele com Bin Laden. cara? É o seguinte, eu preciso ser reeleito. Sabe aquela coisa, cortina de fumaça? Quando você vou tomar uma atitude para, né, desvirtuar a outra, como o nosso governo faz bastante. O Trump fez isso. O Trump ele tá querendo criar caso com o Irã para poder ser reeleito. Mas não é meio perigoso porque o Irã não tem as armas nucleares? Não tem. Ali, que dizem o Irã tá enriquecido. Quem tem armas nucleares é a Coreia do Norte. A Coreia do Norte ela tem armas nucleares. E veja como é que o Trump trata o ditador coreano, que é o ditador coreano, filho da puta, né? O Kim Jong-un. Né? Imagine 2. Então, esse cara tem arsenal, tem bomba atômica, ele pode destruir ali a Coreia do Sul, se ele quiser, tá entendendo? E como que o Trump trata esse cara? Né? Super bem. Super bem, né? Por que o Irã está enriquecendo urânio para ter a sua bomba atômica?
porque é o único jeito de ser respeitado pelos americanos, tá entendendo? Eu não defendo o Irã, porque o Irã ele enforca homossexuais em praça pública, né? Como faz a Arábia Saudita, que vive de amores com o Trump, né? Os árabes, a Arábia Saudita e os Estados Unidos são aliados, e lá também a Arábia Saudita mata jornalistas, enforca homossexuais no meio da rua, tanto quanto o Irã é mesmo regime déspota, né, e tal. Mas o Irã, ele é consequência de uma política externa norte-americana, porque a revolução dos ayatollahs foi justamente para se proteger dos americanos. Por quê? Porque os caras têm petróleo. Porque os Estados Unidos ele não vai num lugar democratizar se ele não tiver um propósito ali palpável, financeiro, né? Normalmente é petróleo aqui, né? É o que manda. O próprio a Síria não tem tanto petróleo, gás e tal, mas a Síria ela é estrategicamente um ponto de distribuição para o mundo. Porque é muito mais fácil passar pela Síria do que fazer toda aquela volta ali pelo canal de Suez. Então, a guerra da Síria é muito simples, você está entendendo? São dois governos, o russo, dois impérios, né? O Império Russo e o Império Americano se degladiando em território que não é dele, né? Em território alheio, em casa alheia, né? Isso que acontece com a Síria hoje em dia, né? E no meio estão crianças, pessoas normais, pessoas, né, que estão ali naquela queda de braço entre a Rússia e os Estados Unidos, né? Daí causou essa crise aí humanitária de pessoas morrendo, tentando escapar da Síria e morrendo no mar e tal. Então isso tudo consequência da ganância, tá entendendo? Tanto dos americanos quanto dos russos. Bem, então também tem aquela história, né, que o pessoal, quando ouve falar do Irã, né, por exemplo, acha que é o pior país do mundo, que é super perigoso, que é um regime assim horrível e tudo mais. Porém, eu conheço pessoas... Os homossexuais Claro, mas assim, eu conheço pessoas que foram pra lá e que falaram que tiveram... Maconheiro, acho que deve ser ruim também. Não sei, mas enfim... Tiveram pessoas que falaram bem. Tem um amigo meu, o Dariush, queria mandar um abraço pra ele, que o pai dele é iraniano, ele me falou, ele nunca teve lá, né? Mas ele falou que o pai dele sempre foi contra o governo iraniano, por isso que tá morando nos Estados Unidos há mais de 20 anos. Se você saber a história que aconteceu mesmo dos Estados Unidos com o Irã nos anos 50, quando o Irã descobriu que tinha muito petróleo e tal, e daí os Estados Unidos estavam muito daquele petróleo, eles fizeram mais ou menos o que estão fazendo aqui no Brasil, tá entendendo, com o Irã. Pesquisem lá uma figura chamada Mossadegh. Os caras, eles arquitetaram um plano para derrubar o governo de Mossadegh e ficar com o petróleo da galera, tá entendendo, cara? Lá. Daí a revolução dos ayatollahs, ela só veio porque foi uma forma que o Irã, como digo, como sociedade, fez para se proteger da influência externa. Se renderam ao fundamentalismo religioso. Isso por culpa dos americanos. Enfim, mas aí conheci uma mulher que foi pra lá também, que também não teve só experiências boas, assim, pra falar, não foi tudo aquilo que pintaram pra ela, né? Eu sempre acho que quando as pessoas falam dos países, Cuba é a mesma coisa. Cuba é a mesma coisa. Cuba, o pessoal cria um monstro, assim, não sei o quê. Tanto a piada do momento agora é assim, né? Que todo mundo que mandava os esquerdistas pra Cuba, vai pra Cuba. Vai pro Chile agora. Não, agora ou pro Chile ou pro Irã. Os caras gostam. Lá no Irã, ninguém gosta de homossexual lá no Irã, né? Já que os caras são tão família, assim, lá no Irã é todo mundo família. Se você dá uma de meio. E aproveitando esse gancho do homossexualismo, a gente falou no começo do programa sobre a volta da censura aqui no Brasil. Do Porta dos Fundos. Que tem a ver com o Porta dos Fundos. Que sobre... E nem é tão bom, cara. Eu vi o Porta dos Fundos. Eu não vi ainda. Eu vi. Cara, não é tão bom, assim, sinceramente. Porque eu já vi coisas do pessoal ali do Porta dos Fundos bem legais e tal, mas isso aí realmente... Só que eles foram espertos, eu acho, sabe? Eles se concentraram, não, vem cá, vamos fazer o negócio pra criar polêmica mesmo, tá? Fazer um roteirozinho, porque é um roteirozinho fraco, né? Só que ele tem uma qualidade que é legal, que ele tá bem filmado, né? Ele tem boas, né? 4K. E tal. Não, ele tem um cuidado ali com as cenas, sabe?
Mas assim, o roteiro, né? A ideia, sabe? Então, os caras se concentraram mais em realmente chocar. E conseguiram. E agora, tipo, as pessoas que não viram vão ver por quê, né, cara? Eu vi já no começo, sabe? Quando lançaram, porque eu vi o último, né, de 2018 eu tinha visto, ninguém não causou polêmica nenhuma. Só que dessa vez, e outra, 2018 também, meio punk, eu não lembro exatamente a história, mas não é tão né? Eu fiquei sabendo, daí quando eu fui ver, eu fiquei com medo que já tinha tivesse banido. Aí depois eu vi a notícia que o juiz lá o Toffoli já conseguiu lá uma... Porque é inconstitucional, tipo, é censura, não pode. Eu achei interessante o ponto de vista... Só não pode, tá entendendo? Eu achei interessante o ponto de vista do Pedro Cardoso, né, que falou assim, pô, o Chico Anísio sempre fez piada com o pai de santo, né, de terreiro e tal, e daí ninguém nunca ficou brigando por causa disso, reclamando disso. Agora, por que daí ele fala assim, não, porque o problema porque é quando agora você mexe com os poderosos, quando a gente com você mas poder. Não é que naquela época não interessava para, por exemplo, alguns grupos aí que estão no poder, grupos alicerçados em muito dinheiro, não interessava mesmo essas coisas, sabe? Criar polêmica em cima disso. Então esse tipo de atitude é para agradar um setor de eleitores, tá entendendo? Uma fatia do bolo. Uma fatia do bolo. Porque ele pensa assim, não, vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqueles 30% só para mim. Porque daí eu vou estar sempre no páreo, tá entendendo? Essa é a ideia desse governo. Essa é a ideia de pegar, tipo assim, tem 25% da população brasileira que é ultradireita. Que primeiro, o cara é evangélico fundamentalista, né? Hipócrita também, né? Daí, eu honro a família, apesar de trair a esposa e tal, mas ele, eu honro a família e tal. E o cara quer uma arma. Ele quer muito uma arma. O cara nunca teve uma arma. Daí ele viu um monte de filme americano todo final de semana lá no Globo, e puta que eu pariu. Daí ele, não, tem que andar armado porque eu sou foda. Eu tenho que ter uma arma em casa. O cara não tem dinheiro pra comer, mas ele tem que ter uma arma. Tá entendendo? Então ele é um encantador de burros. Né? De gente que pensa raso. O cara que quer ter uma arma em casa, pra quê? E falando sobre isso também, eu vi 2 filmes que dá pra fazer um paralelo entre os dois, né? Um é um que a gente já falou aqui anteriormente, que é o novo do Tarantino, Era Uma Vez em Hollywood. Eu ainda não vi. Não tinha visto. Aí eu finalmente consegui ver. É um filme muito bom. Eu tô esperando sair na Globo. Aquela história, tem um ritmo que o pessoal talvez não goste tanto, que um ritmo mais lento no começo e metade, e depois tem um final triunfal que salva o filme. Assim, e aquela história do Bruce Lee, procede? É mais ou menos, eu acho que tem um pouco... Diz que a família do Bruce Lee ficou de cara. Mas eu não achei tão ofensivo assim, na verdade, não achei tão ofensivo. É que o Bruce Lee também é uma figura, tem a versão do Tarantino aqui do Brasil, do Kleber Mendonça Filho lá, que é o Bacurau, que tá todo mundo também falando não vi. E o Bacurau, pra mim, é um Tarantino do Agreste, né? E o filme até tem uma parte... Os europeus estão amando. Oi? Os europeus estão amando. Sim. Tem um monte de prêmio. Tem esse efeito. Mas assim, é um filme, se você for analisar do ponto de vista político, um filme talvez ou anarquista, claro, ou esquerdista, no mínimo. Progressista. Progressista, no mínimo. Por quê? Porque a história, né, se passa num futuro próximo, numa cidade no meio do nada, lá no Nordeste, chamada Bacurau, e... Bacurau é um peixe? Acho que sim, não fala isso no filme. Eu vou pesquisar. Mas aí tem uns americanos lá, uns filhos da puta que vão lá, e o lance deles é ir matando todo mundo que tá nessa... Então não vai dar spoiler aí pra galera que tá assistindo. Não, e daí, e assim... E nem pra mim. E eles estão tirando essa cidade do mapa. A intenção deles é tirar essa cidade do mapa. Varrer uma cidade do mapa. E daí pra dar, pra poder sugar todos os bens ali e mandar pros Estados Unidos. Parece uma história do Velho Oeste ali, tipo, né? Um roteiro aí. Mas a galera se junta, enfim. Era uma vez no Oeste. Né? Mas enfim, eu vi esses 2, vi mais um também que eu tava comentando com você, que chama Elvis versus Nixon, que é a história do Elvis Presley quando ele quis visitar o Nixon, o Richard Nixon, presidente dos Estados Unidos na época, né, porque ele estava preocupado com a juventude
que tava se acabando nas drogas, e daí ele queria virar um agente federal infiltrado, né, do governo americano. E ele falou, tem Imagina o Nixon rindo da cara do Elvis. Ele escreveu uma o Elvis era carta. louco, sabe? Cara, Sim. o Elvis era um psicopata. Ele não era faixa preta, ele era tarja preta. Tá entendendo? Tem uma cena muito engraçada desse filme que é quando ele chega na casa do Nixon e antes, né, passar por uma inspeção, daí o cara pergunta assim, né, você tá carregando alguma arma ilegal? Daí ele fala, não. Daí ele passa o detector e começa a apitar assim, apita em várias partes do corpo. Daí ele fala, você falou pra mim que não tava carregando uma arma ilegal. Não, essas são todas são todas legais. Daí ele vai tirar, então deixa tudo na mesa. Daí ele tira assim, tipo 5 armas, só nele, assim, que ele tava carregando, indo pra visitar o Nixon. O presidente, Bom, novamente, falando sobre o Bacurau, esqueci de falar, eu falei do Kleber Mendonça Filho, que foi um dos diretores, né, e o outro foi o Juliano Dornelles. Esse filme também é estrelado pela grande Sônia Braga, né, que finalmente ela ficou velha, né, fisicamente, porque ela sempre, até mesmo depois de uma certa idade, ela continuava... Eu não via. Assim, mas é que assim, eu acho que vamos dizer assim, no filme, né, os caras tiraram o glamour que ela tem, porque se você encontrar com ela aí na calçada da fama aí, ela ainda tá jogando uma bola, eu acho, né? Não sei. Mais que a Vera Fischer, eu acho, com certeza. Mais que a Vera Fischer. E tem que... Muito mais que a Suzana Vieira. E tem que... Suzana Vieira, e tem que lembrar também da sobrinha dela, né? A Alice Braga. Alice Braga, que tá fazendo altos filmes legais pra cacete. Ela sabe escolher o roteiro, né? Fez bons filmes aí e tal. E ela além de ser lindíssima, bonitinha, ela é uma grande atriz. Uma grande atriz, promete bastante, né? A sobrinha dela, né? Faz aquele. E qual filme que você viu aí recentemente? Eu vi Yesterday. Esse filme. Cara. Água com Açúcar, não? Não é bom? É bom mesmo? Não, é um roteiro originalíssimo, né? Tipo, é muito bom. Não é Água com Açúcar, não é. Apesar de ter aquela atmosfera, né, inglesa, porque o filme é inglês, né? De ser meio paradão, assim, tentar ser europeu, né? Demais, né? Não, o filme é bem legal, eu gostei bastante, sabe? Eu me emocionei, cara, naquele filme, assim. É mais ou menos assim, o filme passa a mensagem de que o mundo não seria o mundo sem os Beatles. Tipo, o mundo seria pior sem os Beatles, né? Entendeu? Então eu achei legal, achei bem legal. Você vai fazer aí... se quiser ver um filme com a gata, ó... Fica a pergunta, né? Se você consegue imaginar um mundo pior do que já temos hoje em dia. Sem os Beatles, eu te garanto que ia ser pior. Bem pior. Mas enfim, é isso, galera. A gente tá se aproximando aí de mais um fim, mais um final de mais um Garrafas Separadas. Gostaria de pedir novamente para vocês, né, aquela velha história, a gente não tá roubando, a gente não tá matando. Pelo contrário, a gente não tá muito menos... propagando violência, pelo contrário, a gente propaga paz, né, e a união dos povos aí, a grande Pangeia que sempre foi esse planeta Terra. Mas a gente precisa do seu like lá, da sua curtida, do seu apoio, né? Da sua inscrição no nosso canal. Dos amigos que nos conhecem, assim, pagar uma cervejinha no bar, sabe? O Facebook agora começou a dar uma engrenada legal ali, mas a gente precisa que essa galera, né, mais inscritos, se inscrevam no canal, exatamente, principalmente para poder comente, isso, compartilhe. O Igor, ele vai ficar mais atento para responder os comentários lá do Garrafa, né, sim. O Igor? Não, mas você também vai responder. Eu vou responder também, E aí, mas é isso, galera, interajam com a gente aí à vontade. Exatamente. Né, sugiram temas que a gente vai abordar, próximos. Exato. E é isso, até a próxima, galera. Aquele abraço. Hoje estamos de copos. Copos separados. Copos separados. É isso aí, galera. Valeu. La mala suerte no es verdad. Caída libre. Ni el peso de mi libertad. Sin decidirme.